Nos vídeos anteriores, nós vimos referente à configuração do sistema para a utilização do gestor Food. Nesse vídeo, você conhecerá as funções do gestor Food dentro do PDV. Eu abro o meu PDV, acesso e aqui eu aciono o atalho Ctrl E. Essa é a tela do sistema para a utilização do módulo Bar e Restaurante. Aqui eu consigo informar o número da mesa que eu pretendo abrir agora. Meu cliente chegou, sentou e eu vou abrir a mesa. Então vamos abrir a mesa 7. Aqui eu preciso utilizar a identificação de usuários. Isso é configurado dentro dos parâmetros do sistema. Vou utilizar o usuário Hudson. Aqui o sistema me pergunta qual é a comanda vinculada a essa mesa. Essa rotina também pode ser alterada a partir de um parâmetro. Nos vídeos anteriores você vai conseguir enxergar. E a partir de então, eu já posso dar início à inclusão de produtos dentro da mesa. Existe a possibilidade de incluir produtos aqui, onde eu informo o código de barras ou digito o nome. Aqui eu também consigo digitar na mão. E aqui eu consigo realizar a pesquisa. Qual a quantidade de produto e ele é incluído aqui no meu canto esquerdo. Aqui na parte superior a gente tem os grupos e subgrupos que são configurados dentro dos gestores para que possam aparecer aqui. Nos gestores a gente tem um parâmetro, vou mostrar a vocês, que se ele estiver marcado, aparecerá apenas essa opção de incluir pelo código de barras ou a descrição do produto. Esses grupos não aparecerão se o parâmetro dentro do retaguarda estiver marcado. Dentro de parâmetro valor, vou digitar catálogo e aparece para mim o seguinte parâmetro: ativar o módulo catálogo digital no Food para classificação do cardápio. Então, se esse parâmetro estiver com o valor sim, os grupos e subgrupos sumirão da tela do Food. Vou alterar para mostrar a vocês. Vou abrir novamente a mesa 7. E nenhum grupo e subgrupo apareceu para mim. Então, a inclusão de produtos será apenas por aqui. Vou confirmar a mesa e retornar os gestores para desabilitar o parâmetro. Retornando à mesa 7. Aqui embaixo, eu tenho as opções de confirmar, transferir, abrir mapa, de visualizar a pré-conta ou imprimir, de informar um cliente, muda o número de pessoas, montar um combinado, pagamento parcial, pagar a conta, acionar a balança, alterar o cliente e de delivery. Quando eu clico em confirmar, o sistema imprime então o meu pedido dentro da cozinha, de acordo com a impressora que eu configurei dentro do cadastro de grupo e subgrupo. Enquanto a cozinha prepara, eu posso então visualizar o mapa de mesas. Aqui eu tenho todas as minhas mesas que eu já incluí, como eu sei, pelo status. As que estão em vermelho, a gente consegue ver aqui uma legenda. As que estão em vermelho, elas estão ocupadas. As que estão verde, elas estão livres. As que estão cinza é porque elas estão bloqueadas. E também existem outros dois status, que é o de pagamento parcial e o de reserva de mesas. Para eu reservar uma mesa, eu seleciono no mapa e venho aqui no ícone do relógio ou no atalho F6. Tenho aqui a opção de inserir, cancelar e fechar essa tela. Vou inserir, a mesa é a 4, mas eu também consigo alterar. Qual é a data da reserva, o horário da reserva, então vou colocar às 19 horas. E após qual horário que eu posso cancelar essa reserva? Eu coloco aqui também. Às 19h20 eu cancelo essa reserva. O nome do meu cliente, aqui, caso seja necessário, você consegue dar uma observação e aqui você consegue informar a quantidade de pessoas. Vou colocar 5 pessoas aqui e aqui embaixo eu confirmo. Aqui a gente pode observar em que a reserva foi feita, o status foi alterado. Retorno aqui na minha mesa 7, abrir a mesa, informo qual é a minha comanda vinculada a essa mesa e nós vamos transferir a mesa 7. Aqui eu tenho a opção F3 e vou mandar a mesa 7 para a mesa 12. Talvez o meu cliente preferiu trocar de lugar.
porque é um lugar mais reservado, um ambiente mais legal, e ele decidiu trocar. Ao invés de eu cancelar essa mesa e depois ter que lançar todos os produtos novamente na mesa 12, eu consigo apenas realizar essa transferência. E aí eu consigo transferir apenas alguns itens ou todos os itens. Confirmar a transferência. Se eu puxo aqui novamente a mesa 7, ela já não possui mais nenhum item lançado. Vou abrir aqui o mapa de mesas e visualizo que a mesa 12 foi ocupada. Quando eu abro a mesa 12, o consumo dela é o mesmo que estava na mesa 7. Depois a gente tem a opção de imprimir a pré-conta. O meu cliente me pediu para trazer a conta para ele, eu utilizo então essa função. Aqui o sistema vai me trazer a quantidade de pessoas, qual o número da comanda, qual é o atendente e os valores. Digamos que na mesa 12 chegaram mais algumas pessoas, então eu consigo aqui mudar o número de pessoas também. Posso confirmar. Quando eu retorno na mesa 12 e imprimo a pré-conta novamente, o sistema faz um cálculo para mim aqui de quanto vai sair por pessoa referente ao consumo dessa mesa. Então ele já facilita para o atendente, para o garçom ou para o caixa fazendo esse cálculo. Ainda aqui dentro dessa tela a gente tem a possibilidade de montar um combinado. Em qual grupo que nós vamos montar esse combinado e clica aqui nessa opção. Aqui eu posso então selecionar quais os itens que vão fazer parte do meu combinado. Então eu quero uma tapioca de frango e uma panqueca de frango. E aqui embaixo eu consigo confirmar, cancelar ou deletar um item. Eu vou confirmar. Criei um combinado, o sistema me traz um item para que eu tenha conhecimento de qual produto faz parte do combinado. Aqui ele divide a quantidade por 2, o valor total e o valor quebrado desse combinado. Nós temos aqui também o F9, que é o pagamento parcial. Esse pagamento parcial, ele pode respeitar tanto os produtos quanto valores. Então, se eu seleciono um produto, eu já consigo lançá-lo como pagamento. Aqui a gente coloca uma identificação de pagamento, que pode ser também o nome do cliente. Consigo alterar as formas de pagamento de acordo com o que eu tenho configurado dentro do meu PDV. E aqui eu consigo, por exemplo, lançar R$ 70,50 como pagamento de algum dos meus clientes que estão na mesa. Realizei o pagamento parcial, eu vou finalizar aqui embaixo com o atalho F2. O sistema imprime para mim um comprovante de pagamento parcial e eu posso retornar. Vou trazer novamente a mesa 12. Quando a gente clica aqui novamente em pré-conta, a gente consegue visualizar qual o valor pago e qual o valor total por pessoa que sobrou para a mesa. Também traz para mim o valor total do que ainda não foi pago, que seria na hora de fechar a venda, que o sistema vai cobrar então esse valor inteiro. Realizei um pagamento parcial, a última pessoa da mesa está saindo, então eu posso vir para pagar a conta. Só retornando aqui no pagamento parcial, assim que eu realizo ele referente a um produto, não a um valor, a gente consegue identificar que ele foi pago através desse ícone aqui. Então agora eu vou pagar a conta da mesa 12 aqui no F10 e o sistema vai trazer para mim todo o consumo, tudo que já foi pago, o valor total que eu devo receber. E a partir daí eu posso finalizar a minha venda. A minha mesa 13 vai estar livre quando eu abro novamente o mapa. Vou abrir agora a mesa 11. Informo o usuário que vai abri-la. Aqui eu tenho um atalho Ctrl B que aciona a balança. Como isso vai funcionar? Digamos que o cliente hoje trabalha com produtos de quilo, janta, petisco. Eu posso abrir essa tela aqui, onde eu puxo o produto, que seja um produto de balança, confirmo o sistema já configurado com a tara e o peso líquido, vai lançar para mim então o valor total
total, automaticamente esse valor vai cair na comanda que eu informar aqui. Depois eu confirmo e retorno para a comanda. O sistema vai ter lançado para mim esse item com a quantidade que foi pesada. Quando eu incluo um produto dentro dessa mesa 11, eu preciso informar também quem é o cliente, porque eu marquei um parâmetro dentro do PDV que todas as vezes que eu incluir produto, eu preciso colocar a identificação do cliente que está utilizando. Então eu lanço o meu cliente todas as vezes que eu incluo o produto. Existe então a possibilidade de alterar esse cliente. Porém, para que eu altere, ele precisa estar cadastrado no sistema. Por mais que eu tenha informado clientes aleatórios dentro da minha mesa, quando eu venho na opção de alterar cliente, precisa ter o cliente cadastrado no retaguarda, certo? Agora nós temos aqui outras opções que ficam aqui no nosso canto esquerdo, próximo aos itens lançados na mesa. Eu tenho aqui a opção de lançar um item. Então, se eu digito aqui um código, ao invés de eu dar Enter, eu posso incluir através desse símbolo aqui. Então, eu digito aqui um cliente e confirmo. Depois a gente tem como passar a setinha para cima, passa a setinha para baixo. Aqui eu consigo utilizar essa rotina para adicionar mais um item. Vocês podem observar que aqui estava 1. Eu cliquei no mais um e adicionou um item a mais. Posso clicar novamente para que vocês possam observar que vai para 3 unidades. Aqui, mesma rotina, porém, ele subtrai a quantidade, diminui a quantidade. Então, retornei aqui para a quantidade 1. Aqui eu tenho a função de cancelar item. Então, eu seleciono o item e cancelo. Qual a quantidade do item que eu quero cancelar? Esse item tem apenas 1, mas se eu tivesse, por exemplo, 3 unidades desse item, eu poderia lançar aqui qual a quantidade que eu quero cancelar. Confirma o cancelamento do item selecionado? Sim. Deseja cancelar o registro? Sim. E aí o sistema traz para mim já um destaque de que ele não está mais na mesa. Depois a gente tem cadastro de observações dentro de produto. Então, lancei um produto, meu cliente vai falar: não quero cebola, não quero milho. Então, eu consigo aqui adicionar as observações. Fica listado abaixo. Depois a gente tem as taxas. Essas taxas são vindas dos gestores. Quando eu cadastro lá, que eu utilizo taxas para a mesa. Se tiver alguma que é padrão, o sistema já lança automaticamente e ela já é somada aqui no subtotal. Caso eu não tenha nenhuma padrão, mas eu queira adicionar nessa mesa, eu clico nessa rotina e consigo adicionar. Eu realizei uma manutenção nas minhas taxas e trouxe para cá a taxa de cover, que ele estava para ser utilizado no delivery. Ele custa R$2 e eu vou adicionar então aqui na minha mesa. Se a taxa estiver para ser cobrado por pessoa, eu altero o número de pessoas aqui. Esse valor, por exemplo, 3 pessoas, então esse valor de taxa vai para R$6. Na minha taxa, eu não coloquei para ser cobrado por pessoa, é apenas por mesa mesmo, então o valor continuou R$2. Depois a gente tem a possibilidade de imprimir somente o item selecionado. Eu clico aqui no checkbox e confirmo. O item foi impresso. Aqui eu consigo importar um kit de produto para dentro dessa mesa também. Consigo ainda realizar a pesquisa de produtos. O sistema lista para mim. Essa rotina é mesmo só para visualização. Aqui eu tenho a opção de mostrar agrupado ou não. Essa função, ela diminui aqui as informações que vão haver nos itens lançados. Digamos que eu lancei 2 vezes a panqueca separadamente. Se eu clico nessa rotina, ele vai juntar essas 2 panquecas de frango. Eu desagrupei e vou mostrar para vocês. Aqui eu lancei outra panqueca de frango. Se vocês observarem, é o mesmo código interno que o sistema mostra aqui em cima pra gente, ó. E aí, quando eu clico em mostrar agrupado, o sistema junta essas quantidades que eu lancei separadamente. E por último, a gente tem a opção de imprimir ficha. Aqui eu filtro o número de um cupom ou um período. Seleciono qual o tipo, se ele vai ter cancelado, se vai estar pendente ou se vai estar fechada. E aqui eu consigo imprimir as fichas dessa mesa. Vou confirmar.
Dentro do mapa de mesa, a gente tem algumas funções quando eu seleciono qual a mesa que eu devo abrir. Então, eu vou selecionar a 11, que é a que a gente já realiza os movimentos. E aqui eu também consigo visualizar o consumo, que tem a rotina de imprimir também. Aqui traz os produtos, os valores, o valor do cover, que é o que eu cobrei de taxa, o valor total do consumo dessa mesa. Depois a gente também consegue fazer o pagamento parcial por aqui, que é a rotina que a gente já conhece lá na outra tela. Então, nada muda, são as mesmas rotinas aqui dentro. Imprimir a pré-conta, seleciono o pedido e confirmo. Aqui o sistema vai trazer para mim, então, a conferência de mesa, que é a pré-conta. A gente consegue aqui também fechar a conta e a partir daqui eu finalizo a venda. Com o meu parâmetro de bloquear a mesa depois de imprimir a pré-conta, então aqui a mesa foi bloqueada, eu consigo desbloquear, liberar essa mesa. Aqui ela volta para o status de ocupada. Consigo por aqui também transferir a mesa. Então eu pego a mesa 11. Qual é o destino dela? Vou jogar para a mesa 12 todos os itens. Ela já fica livre e a mesa 12 fica ocupada. Consigo aqui ainda bloquear a mesa e aí o status dela muda para bloqueada. E aqui essa opção de fechar é mesmo para fechar essa tela de selecionar uma opção. A gente tem aqui um filtro onde eu consigo visualizar mesas e comandas ou delivery se eu utilizo das duas formas. E consigo também realizar um filtro de uma mesa que eu preciso visualizar. Confirmei, ele vai trazer para mim então só a mesa que eu selecionei. Aqui é a opção de sair dessa tela, ESC. Eu retorno para a tela que o sistema traz para mim todas as vezes que eu abro o Ctrl E. Dentro do PDV, eu também tenho uma rotina para facilitar para o caixa. Então, se eu utilizo o atalho menos e digito o número da mesa, o sistema lista para mim quais são os itens e eu já posso finalizar a venda, que automaticamente lá dentro da tela de bar e restaurante, o sistema vai liberar a mesa. Menos 12, confirmei, ele me traz a conferência dos itens. Existe a possibilidade de imprimir, mas eu quero fechar a venda. Essa mesa, ela tá bloqueada. Deseja continuar o fechamento? Sim. E aqui eu consigo já fechar a mesa no F3. Aqui no F11, a gente abre a tela de delivery. A primeira tela que ele nos traz é o de informar o cliente que vai solicitar o pedido. Aqui eu também consigo criar um cadastro desse cliente. Então, eu posso colocar um cliente aleatório. Deseja confirmar o delivery? Sim. E aí eu informo também o usuário. Depois eu tenho as mesmas funções, as de lançamento aqui. Vou adicionar. Aqui embaixo eu tenho a opção de criar um novo delivery, de confirmar esse delivery, expedir, que é a mesma coisa que mandar para entrega, cancelar o delivery, abrir o mapa, consultar produtos, histórico, montar combinado e receber a conta. Então eu vou confirmar. Novamente o sistema retorna a tela de incluir novos clientes. Automaticamente a gente inclui novos deliveries. Vou abrir aqui o mapa para vocês observarem. Aqui a gente tem os status também, que foi realizado o pedido está em azul, o que foi expedido está em laranja e o que foi cancelado em vermelho. A gente tem aqui também todos os pedidos em aberto, os que foram feitos pelo PDV, os que vieram do Megalista, do cardápio, que é o catálogo web, e os que vieram do WhatsApp. Então a gente consegue fazer esse filtro. Aqui a gente também realiza a pesquisa, assim como na tela de mesas. Quando eu clico para abrir, já cai novamente nessa tela. Aqui eu consigo adicionar mais uma unidade. Aqui eu consigo diminuir a quantidade. Cancelo o item. Adiciono também as observações. Eu imprimo os itens e incluo o kit do produto, assim como na tela de mesa. Essa taxa, ela foi criada como padrão para ser cobrada
informada dentro do delivery. Por isso que ela já apareceu e eu não precisei informar. Vou confirmar esse pedido e aqui eu vou clicar em expedir. Então o sistema vai trazer para mim todos os pedidos realizados e eu seleciono um para eu expedir. Então aqui eu tenho a possibilidade de imprimir a etiqueta, que é para que seja colado em cima do pedido, e aí o motoboy vai ter lá o endereço, número de telefone. Depois eu tenho a opção de expedir, que eu seleciono quem vai entregar. Tenho a possibilidade de estornar, ou seja, mandei expedir o pedido errado, então eu posso retornar ele para o lugar dele. Atualizar, caso tenha chegado novos pedidos recentemente. Então eu seleciono aqui um de exemplo para a gente expedir. Informei o entregador, não quero imprimir etiqueta, é só eu sair. E no mapa de delivery, ele vai estar com o ícone laranja. Aqui eu cancelo, preciso colocar uma senha. Tem certeza que quer cancelar o pedido? Sim, pedido 2. Se eu retorno no mapa, ele não está listado mais. Abri aqui novamente o outro pedido e agora eu vou mostrar para vocês essa função de buscar produtos. É mesmo para visualização e aí eu consigo ver estoque, valor, unidade. Também consigo aqui montar um combinado. Selecionei o grupo, seleciono os itens. Aqui embaixo eu confirmo e ele é lançado aqui para mim. Por último, a gente tem a opção de receber a conta. Eu seleciono qual é o pedido e o sistema traz para mim já na tela do PDV para que eu possa fechar esse consumo. E aí eu finalizo essa venda. Retorno aqui, ela não está mais listada. A gente tem aqui ainda um resumo para que eu visualize quantos pedidos expedidos e quantos pedidos eu tenho em tela. Aqui eu também tenho a opção para poder fechar e retornar para a tela de mesas. Essas são as funcionalidades do gestor Food Toad. Em caso de dúvida, basta nos acionar, estamos à disposição.